Olá, eu sou o Pedro e vou apresentar para vocês a primeira parte do nosso projeto. É uma calculadora de MC feita na linguagem Python, utilizando a biblioteca do Tkinter para criar uma interface gráfica. E nessa parte eu vou mostrar como estruturamos a interface da janela, os campos de entradas, o botão e o layout, que ficou da minha responsabilidade, e a parte de cálculo para o meu amigo Daniel, que vai trazer para vocês na segunda parte. Vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar para vocês a criação da janela e das cores que a gente utilizou para estilizar a nossa janela. A gente começa importando da biblioteca Tkinter e depois, aqui ó, como vocês podem ver, importando da janela Tkinter, e depois definindo algumas cores personalidades que usamos como design, como o preto, o branco e o verde. Como a cor principal dos botões e dos títulos. Beleza. Em seguida, criamos uma janela principal usando o Tkinter e definimos o título, o tamanho, cor de fundo, como vocês podem ver aqui, o preto para a cor de fundo, o tamanho, a largura e o título que a gente queria usar, que era uma calculadora de MC. Agora eu vou mostrar para vocês o layout da interface, que a gente dividiu entre janela superior e janela inferior. E vamos lá. Aqui temos a parte superior da interface, onde criamos um frame para colocar o título, calculador de MC, usando uma fonte em negrito e cor verde. Logo abaixo, colocamos uma linha verde decorativa para separar o topo do resto da interface, como vou mostrar para vocês agora. A linha separando o resto da interface, juntamente com o título da calculadora MC. Agora eu vou mostrar para vocês os campos de entrada, que são da parte da janela inferior. Na parte inferior da janela, criamos outro frame e colocamos os dois campos principais de entrada para um peso e o outro para a altura, que está aqui. A gente usou o TK Label para exibir os textos de insira o seu peso, para o usuário poder ler na tela o insira seu peso, e para inserir a sua altura. E utilizamos o TK Entry para permitir que o usuário digite esses valores, como eu vou mostrar para vocês novamente aqui na tela para vocês terem uma ideia. Aqui está o nosso label, para ele poder ler o insira seu peso e insira sua altura na tela. E aqui está o nosso entry, para ele poder digitar os valores, para ter o cálculo do seu IMC. Também criamos uma label gigante aqui ao lado direito, como vocês podem ver, que vai definir o resultado, do IMC através do número, do valor numérico aqui, conforme o cálculo desses dois. Beleza. Depois tem o botão de calcular, que eu vou mostrar para vocês agora. Depois adicionamos o botão de calcular, que quando clicado chama a função cálculo, e que a gente vai explicar na próxima parte do vídeo. O botão ocupa toda a largura e tem o mesmo padrão de cor verde e preto, certo? Como vocês viram mostrado anteriormente. Essa aqui foi a parte visual do nosso projeto. Agora, na segunda parte, o meu colega Daniel, que trabalhou junto comigo, vai explicar a função que faz o cálculo do IMC, como ele trata as diferentes classificações. Muito obrigado por terem assistido até agora e fiquem com mais. Olá, eu me chamo Daniel e essa é a segunda parte do nosso projeto, uma calculadora IMC desenvolvida na linguagem Python, utilizando a biblioteca Tkinter para a criação de uma interface gráfica. E nessa parte eu irei explicar toda a parte lógica e matemática da nossa calculadora. Enfim, vamos começar. Primeiro de tudo, criamos uma função. Essa função vai se chamar cálculo, que é onde vai acontecer todo o cálculo feito. Em seguida, criamos duas variáveis, chamadas peso e altura, que é onde iremos pegar os resultados que o usuário digitar, utilizando aqui um parâmetro do Tkinter chamado tk.entry. Nesse parâmetro aqui, como vocês podem ver agora, criamos uma caixa de entrada, onde o usuário vai poder digitar as suas informações da sua altura e seu peso para o cálculo ser realizado.
Agora explicando um pouco mais da função, utilizamos aqui para pegar os valores digitados caixa-peso.get, que é onde a função vai pegar todas as informações digitadas naquela caixa e vai realizar o cálculo do MC e vai formatar com 2 casas decimais. Em seguida, ele vai atualizar o resultado, pois, como podemos ver aqui, essa caixinha aqui é onde ficará o resultado do IMC. Com isso, toda vez que o cálculo for realizado, ele vai atualizar aqui ele vai atualizar essa caixinha aqui com o IMC formatado, além de mostrar nesta parte aqui toda a classificação de acordo com o seu tipo de peso, sendo menor que 18 abaixo do peso, entre 18 e 24 peso normal, entre 25 e 29 sobrepeso, entre 30 e 34 obesidade grau 1, entre 35 e 39 obesidade grau 2 e acima disso sendo obesidade grau 3. Além de que instalamos uma função onde a janela sempre vai ficar aberta. Bom, agora eu vou demonstrar como o cálculo, toda a parte lógica. Eu já apresentei toda a parte lógica, agora iremos mostrar a parte funcional da função. Bom, continuando aqui, temos a nossa janela aqui pronta, toda estilizada. As caixas de entrada, onde serão digitadas o peso. Por exemplo, vou digitar aqui o peso sendo de 80 e 89 e a altura sendo de 1,80 m. Agora, quando apertar esse botão, ele vai realizar todo o cálculo aqui e vai atualizar essa caixinha de texto com o resultado do IMC formatado, além de mostrar aqui embaixo o seu tipo de IMC, que no caso deu 27,47, sendo seu IMC de sobrepeso. Posso digitar entre outros valores, como por exemplo, vir aqui e digitar 70 quilos. Botar para calcular peso normal. Posso digitar 60, que vai dar 130. Ou seja, de acordo com essa tabelinha de classificação, utilizando estruturas condicionais, que dependendo do valor digitado, ele vai mostrar o seu tipo de IMC. Bom, mas é isso. Até a próxima.